Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Boa noite, Bocardi, boa noite, Carol, boa noite todo mundo. Oi, Vera. Dia aí, nossa, só dá TSE, Tribunal Superior Eleitoral, todo mundo falando, e daí a história, censura, tal e tal, de um lado pro outro. Nossa, o dia hoje cansativo, hein, Vera Magalhães? Nossa. Cansativo, Bocardi, até porque é uma coisa muito técnica e difícil da gente resolver só na base da opinião, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, porque são questões complexas, muitas delas novas, que trazem novos desafios para a Justiça Eleitoral, novos desafios para a gente como analista, porque até pouco tempo você não tinha essa capacidade de disseminação de informações e desinformações via grupos de aplicativos de mensagens, via redes sociais. Então, todo mundo tendo de se adaptar a uma nova realidade de fazer campanha. E uma realidade em que uma desinformação muitas vezes corre muito rápido e causa estragos, modifica o panorama eleitoral e a Justiça Eleitoral querendo evitar que isso tenha um peso na definição do resultado. Então, ela também tendo de recorrer a mecanismos que não são os tradicionais. E daí vem o impasse. Um impasse que se dá em muitas frentes. A decisão de hoje do TSE, também controversa, encurtou os prazos para que plataformas e veículos retirem do ar conteúdos considerados mentirosos ou de desinformação. Agora tem que ser em 2 horas a retirada desses conteúdos e no dia da eleição esse prazo cai para 1 hora. E sob pena de uma multa muito pesada. Isso foi uma resolução tomada no plenário do TSE e, portanto, tem aí que ser cumprida, foi tomada em consonância por todos os ministros e pegou as campanhas, os advogados, todos no contrapé, todos desprevenidos e gerou de novo controvérsia. Muitos advogados achando que o TSE está se concedendo poderes que ele não tem pela Constituição e pelo ordenamento jurídico. Então, está como se fosse legislando para se autoconceder poderes que ele não tem. Outros, por outro lado, dizendo que, do jeito que está a disseminação de fake news e desinformação desenfreada, principalmente nesse segundo turno, se não for feito isso, você tem uma grande chance de que notícias falsas influenciem o resultado da eleição. Então, esse é o resultado, essa é a polêmica de hoje. Mas ontem teve uma outra polêmica muito forte também, que foi o julgamento ali meio de baciada de várias representações pedindo direito de resposta de um candidato e de outro. A candidatura do Lula entrou com muito mais, então foi concedido muito mais para o Lula. Bolsonaro perdeu 184 inserções em julgamentos desses de desinformação e fake news. É muito, é quase tudo que ele teria nessa 1 semana e pouco que nos separam do fim do horário eleitoral. 184 de 225 inserções. E o que acontece é que isso migra para o outro candidato ocupa esse tempo. Então, a gente vai ter o presidente da República praticamente fora das inserções curtas, aqueles comerciais que são justamente os considerados mais eficazes pelos especialistas, porque pegam o ouvinte, o telespectador desprevenido, ele não vai mudar de canal, ele não tem tempo para fazer isso. Então essa também foi uma decisão muito criticada pelos bolsonaristas, porque eles atribuem ao TSE uma parcialidade nesse julgamento em prol do ex-presidente Lula. E agora o ministro Alexandre de Moraes quer chamar as campanhas para conversar? Quer fazer uma DR, Carol. Ele vem dizendo já há 2 dias que a coisa está muito desenfreada. A propagação de fake news atingiu um outro patamar no segundo turno em relação ao primeiro turno, foi muito acelerada e também a agressividade e o discurso de ódio escalaram muito.
Então, ele quer chamar representantes das duas campanhas para tentar colocar a bola no chão, baixar esse nível de agressividade e arrancar deles algum compromisso de que não vão continuar nessa seara da desinformação e das mentiras, das notícias falsas. Mas, até agora, não tem confirmação da realização dessa reunião. Ele fez essa declaração dizendo que contatou as campanhas depois que a polêmica em relação à atuação do TSE atingiu um ponto máximo, né, que foi entre ontem e hoje. Já vinha muito quente em razão da ordenação para retirada de conteúdo e para determinação também de que a emissora Jovem Pan se abstenha de fazer certos comentários sobre as condenações e as decisões que anularam essas condenações do ex-presidente Lula. E aí, com essa história dos direitos de resposta e agora a mudança para o prazo de retirada de conteúdo do ar, isso explodiu e o TSE virou o grande assunto em todas as conversas, mesas e grupos da família. A gente fica recebendo, por exemplo, vídeos. O TSE colocou um sensor dentro da emissora para ver o que eles podem ou não falar, sendo que um ator, que foi no Pânico, que é um programa humorístico, colocou lá uma pessoa para ficar circulando entre as mesas, e aí essas coisas, se exibe o vídeo sem som, e alguém falando, olha lá o sensor, tá vendo o que pode ou não publicar. Eu recebi isso em dezenas de grupos, vocês devem ter recebido também. Mandei para o ministro Alexandre de Moraes, mandei para a assessoria do TSE, e os serviços de checagem dos jornais, das TVs, fizeram matérias hoje dizendo, não, o TSE não colocou um sensor dentro da emissora para verificar o que pode ou não ser dito. Então, mas essa nível... parte não corre nos grupos. Pois é, essa parte corre com menos velocidade. Ontem teve também um cidadão aí que fez lá que apoia o presidente Jair Bolsonaro. Ele falou, estou aqui com uma intimação, tá, uma ordem aqui, um dia de resposta, sei lá o quê, do TSE. Né? Um pastor, né, gente? Deputado eleito. É muito mais grave. Nossa, gente, aquilo lá, ele lê aquilo, tal, como se estivesse cumprindo uma determinação do TSE e o TSE não determinou nada com relação àquilo. É de um nível, tem assim, que você fica... tem uma coisa dramática, né? E aí, assim, é de um nível que você fica pensando... A semana passada a gente discutia aqui o nível, né, assim, do nível de campanha de baixaria. Essa semana uma intensidade grande de fake news mesmo. O que vai restar para a última semana ainda? Não dá para antecipar a eleição para domingo? Poderia ser, mas olha, porque é o seguinte, ele não teve nenhuma restrição, não teve nenhuma decisão do TSE e propagou uma falsa decisão do TSE para dizer que não poderia falar mais e não poderia continuar propagando as fake news que ele de fato propaga. Um advogado, Davi Tangerino, que é especialista em direito penal, chegou a publicar que você fazer uma falsa imputação de uma decisão judicial também isso crime grave, crime passível de prisão, inclusive prisão preventiva para que você pare de cometer o crime. Então, é o que esperamos, né? É muito sério esse negócio, é muito feio e tá disseminado por aí, Bocardi, todo lugar. Você vê que se enxuga gelo, né? Porque você tenta combater as fake news com notícias duras, mas as decisões, com decisões duras, mas as decisões acabam virando alvo de fake news também. É tudo muito complicado. Em relação à censura, né, da Jovem Pan, eu conversei muito com advogados sobre esse tema específico que me parece ser o que mais divide opiniões e o que suscitou, inclusive, alguns editoriais de outros veículos de comunicação, uma nota em apoio da ABERT em relação à emissora. Conversei com o Dr. Arthur Rolo, que é um advogado eleitoral bem conhecido e que já atuou, inclusive, para a própria Jovem Pan. O que ele diz é que, sim, o TSE está sendo mais duro ao considerar o que seja fake news, o que seja desinformação e ao tutelar esses conteúdos. Ele acha que em alguns casos há excessos, por exemplo. Ele acha um excesso, a decisão do próprio Alexandre de Moraes, essa em favor do Bolsonaro, que suspendeu a veiculação do vídeo em que ele fala das meninas venezuelanas, porque diz que ele de fato falou aquilo.
Aquilo é uma manifestação do próprio presidente. Assim como ele considera errada uma decisão que mandou tirar do ar vídeos em que o Lula fala que ainda bem que houve a pandemia, por isso, por aquilo, porque ele de fato falou aquilo. Então não caberia à Justiça Eleitoral decidir editar o que pode ser dito ou não por pessoas que efetivamente falaram algumas coisas. Mas em relação à decisão dessa semana sobre a Jovem Pan, que foi tomada por 4-3 no TSE, com um voto vencedor que foi aberto pelo Alexandre de Moraes, um voto divergente, que contou com o apoio da Carmen Lúcia, do Ricardo Lewandowski e do Benedito Gonçalves, que é o corregedor do TSE, é um pouco diferente. O que eles estão dizendo não é uma censura prévia a todo e qualquer comentário da emissora a respeito do ex-presidente Lula e de suas condenações. O que estão dizendo é que a emissora, por meio de seus comentaristas, repórteres, etc., se abstenham de dizer coisas que vinham sendo ditas e que foram alvo da representação do PT, tais como descondenado, foi descondenado porque tinha amigos dentro do TSE, porque isso é uma narrativa que não condiz com a decisão do próprio Supremo, que leva o ouvinte ou o espectador a ter uma visão contrária a um dos candidatos, portanto interfere na eleição, e também contrária à justiça, a partir de uma informação errada, de que ele foi descondenado, ou que foi protegido por esse ou por aquele. Emissoras são concessões públicas. Concessões públicas têm regras mais rígidas a respeito do que pode ser veiculado. Então, ele entende que dentro desse escopo, uma emissora não pode fazer comentários que bem entender a respeito de fatos que podem mudar o resultado de uma eleição. Então, vejam, é controverso, tem várias visões na sociedade, não é um ponto pacífico que tenha havido censura ou censura prévia, mesmo entre os juristas tem muita dúvida e muita polêmica. Vamos falar sobre a campanha do ex-presidente Lula, Vera. Está pedindo a imobilização justamente contra a fake news, sobretudo nas igrejas, e falou também sobre essas decisões da Justiça Eleitoral, né? Ele deu uma coletiva, falou a respeito dessas decisões, disse que toda vez que se sentir atacado na sua honra, ofendido, vai demandar a justiça para que haja, porque o judiciário existe para isso, segundo ele. Fez uma análise que começou realista, de que a eleição vai ser parelha, de que vai ser difícil e que não vai ser nada fácil, mas depois meio cantou vitória, disse que é impossível virar em uma semana, é quase como que se tivesse garantida a eleição dele, quando as pesquisas mostram que realmente vai ser pau a pau e que tem uma chance de Bolsonaro ainda crescer em Minas, no Sudeste, ou mesmo entre os usuários do Auxílio Brasil, como a gente falou aqui ontem. Então, essa parte foi vista meio como salto alto por parte inclusive de apoiadores do ex-presidente Lula, que se assustaram um pouco com essa declaração em que ele praticamente decreta que não tem como ter virada a essa altura do campeonato. Teve hoje uma controvérsia também, porque alguns veículos publicaram que Simone Tebet pode integrar o governo do Lula como ministra da Agricultura e que, na verdade, ela pleitearia o MEC, o Ministério da Educação, e não da Agricultura. Ela veio a público para negar essa informação, diz que não tem nenhum tipo de negociação em torno da ocupação de ministérios por parte dela, que o que ela está fazendo é uma campanha baseada naqueles pontos que ela entregou à campanha do ex-presidente Lula e que ninguém fala por ela, que, portanto, não tem essa negociação de ministério. Realmente, você dizer que não tem mais como virar e começar a discutir ministério para esse e para aquele é um caminho muito ruim a uma semana da eleição, né? Cabe ali a campanha do ex-presidente Lula segurar o seu entorno para que não deixe a coisa descambar para esse lado, porque a gente já viu em eleições passadas, inclusive quando candidatos sentaram na cadeira antes de vencerem, que esse tipo de negócio não dá certo, né? Pesquisa Datafolha, falando da democracia, mais de 70% as pessoas aí defendendo a democracia. Não é um número... Quase. E aí tem uma mistura, né? Porque os números
é a interpretação de cada um, né, do que cada candidato também representa para a democracia, né? Número maior que já foi obtido na série histórica, essa é uma pergunta que o Datafolha faz há alguns anos, Bocardi, e é o maior apoio à democracia sem tergiversação que já houve em toda a série histórica. Então, 79% dizem que a democracia é sempre o melhor regime, contra 5% que dizem que a ditadura pode ser preferível à democracia em algumas circunstâncias e 11% para os quais tanto faz se você vive numa democracia ou numa ditadura. O curioso disso que você falou é que entre os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, o nível de apoio à democracia é ligeiramente até maior do que o conjunto e maior do que entre os apoiadores do Lula. 80% dizem não abrir mão da democracia, que a democracia é o melhor regime em quaisquer circunstâncias. Então, para esses eleitores do presidente, as supostas ameaças que ele significaria à democracia parecem não colar, né? A pessoa, ela louva a democracia, ela diz que a democracia é o melhor regime e ela é eleitora do presidente Jair Bolsonaro. Então, para essas pessoas, Bolsonaro não representa uma ameaça ao que elas entendem por democracia. E por que o outro lado entende que sim, que ele representa uma ameaça? Porque ele já defendeu ditaduras em diversas circunstâncias, inclusive a ditadura brasileira, já disse que a ditadura brasileira matou muito pouco, que deveria ter matado mais, nega a tortura até hoje e, recentemente, disse que deu a entender que poderia apoiar mudanças na composição, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. Ele já disse que não ia cumprir decisões judiciais, disse isso em cima de um palanque no 7 de setembro do ano passado. Todas essas manifestações são manifestações consideradas, em alguma medida, maior ou menor medida, manifestações antidemocráticas ou impróprias numa democracia. Então, o resultado da pesquisa Datafolha não traduz esse temor que existe por parte de juristas, de especialistas, de editoriais da imprensa, da gente, comentarista e colunista, de que Bolsonaro representa um risco maior à continuidade democrática. Os eleitores dele não entendem dessa maneira, portanto, esse não é um fator, aparentemente, que levaria esses eleitores que estão dispostos a votar nele a deixar de fazê-lo. Por outro lado, também a gente tem que ver o que as pessoas entendem por democracia no país, né? Também tem isso, porque tem um fator que a gente não pode negar, que a tal da palavra democracia foi muito mais falada nos últimos meses, né? Quanto a gente falou sobre isso. Então, a pessoa vai lá, você faz uma pergunta, democracia, eu ouvi falar, legal, essa música tocou aí, eu gosto dela, tal, sabe? A gente sabe, né? Tem muito, a gente tem que aceitar um pouco disso também, levando em consideração o nosso público, assim. Isso, para algumas pessoas, por exemplo, democracia é você poder falar o que você quiser, sem esse tipo de mediação. Então, eles acham que quem ameaça a democracia é o judiciário e não o presidente da República ou algum dos candidatos. Muita gente diz, não, a democracia é você poder publicar o que quiser, falar o que quiser, a livre expressão, né? Essa liberdade de expressão que foi um conceito bastante deturpado nos últimos anos. Então, para essas pessoas, decisões como essas, por exemplo, que cerceiam em alguma medida o que você pode falar a partir de balizas do que é verdadeiro ou não, do que é desinformação ou não, as pessoas acham que essa é a ameaça à democracia, que ela vem do judiciário e não dos governantes. Então, a gente vive um momento em que essa percepção do que é ou não democracia também tem uma clivagem dentro da sociedade. E o que é legal ou não, né? As pessoas podem falar o que quiserem, mas também estão sujeitas às consequências. Se você falar o que vai contra a lei, você vai sofrer uma punição, né? Não existe censura prévia no Brasil. As pessoas falam o que querem, mas também estão sujeitas à responsabilização, né? E tem um outro aspecto, Vera, também assim, democracia vale enquanto o governante de ocasião é o que eu quero, né? Por exemplo, outro dia eu fiz um post numa rede social falando sobre aquela proposta de aumentar o número de cadeiras no Supremo e questionando, né, que isso seria uma forma de solapar a democracia, de correr a democracia. E aí me lembro que alguém comentou assim, não, mas é isso mesmo que eu quero, o Bolsonaro me representa. E aí a resposta que eu dei ali na rede social foi, o problema é que quando você abre um precedente, isso pode ser usado para um outro governante que não te represente, né? Claro. No futuro, um outro que não te represente vai querer fazer a mesma coisa. Aí você vai querer gritar que, opa, mas aí não é democrático. Né? Quando você, racha a democracia, abre precedente para uma série de coisas, né?
Quando você condiciona se isso interessa ao meu candidato ou ao meu governante ou não, você já não está atuando dentro do preceito da democracia, de que é uma regra só que vale para todo mundo e que não pode ser mexida ao bel prazer dos governantes. Mas se criou um tal clima de animosidade em relação, por exemplo, ao judiciário, que as pessoas admitem essas medidas, admitem impeachment de ministros do Supremo, etc., porque elas acham que eles atrapalham o seu candidato, no caso o presidente atual, de governar, sem se dar conta de que é a mesma corte que julgou, por exemplo, o Mensalão, julgou, por exemplo, vários casos da Lava Jato, e nessa época tinha apoio desses que hoje reclamam. Então, realmente é um conceito meio abstrato, muitas vezes, a democracia, para as pessoas traduzirem em apoio. Então, concordo com o Bocardi, é um apoio meio ali, é uma coisa meio subjetiva. Depende, né? Deixa eu voltar num pontinho no discurso do Lula. Não sei se você quer falar ainda sobre esse assunto, Bocardi, mas do assunto anterior, tá com vocês, né? O Lula, naquele discurso, né, animando a militância, dizendo que a virada era difícil. Eu fico um pouco na dúvida de qual discurso é mais eficiente nesse momento, Vera, porque tem um pouco isso, né, do já ganhou. E, por outro lado, acho que o grande desafio da campanha do Lula nesse momento é vencer a abstenção, né? Talvez tenha uma parcela do eleitorado que pense, o Lula está eleito, não precisa ir lá votar. E acho que o trabalho da campanha do Lula nesse momento é justamente convencer as pessoas a irem votar, porque o que joga contra ele nesse momento é a abstenção, que costuma ser mais alta no segundo turno e entre os mais pobres, onde ele leva vantagem nesse extrato, né? E você veja, né, Carol, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro já começaram a agir nesse sentido. O governador do Distrito Federal, Ibanez, recusou a ideia de dar transporte gratuito para a população e manteve um ponto facultativo na sexta-feira prévia à eleição. Então tem um feriadinho aí que a pessoa pode emendar. Não sei também se isso interessa ao presidente Jair Bolsonaro, porque geralmente quem pode viajar para emendar um feriado é um público mais remediado que, segundo as pesquisas, está votando em Bolsonaro, ainda mais no DF, onde o presidente leva vantagem. Então pode ser um tiro no pé uma medida como essa, vinda de onde vem, que é o Distrito Federal. O prefeito aqui de São Paulo, Ricardo Nunes, também disse que não vai dar transporte gratuito, diferentemente de prefeitos de outras capitais. Então, até uma decisão de política pública dessa natureza está condicionado a se você apoia um ou outro. Mas é isso, tentando ali se fazer um cálculo da cabeça desses políticos de qual seria a estratégia maior para aumentar ou diminuir a abstenção. Então, a coisa está muito louca mesmo. Tom Zé tem Democracia no título de uma música dele. Boa. Vocês escolheram por aí. Que me engana, na gana que tenho dela, cigana ela se revela Democracia que anda nua, atua quando mioso, amua quando repouso. É a Demó. O demo, a democracia. O demo, a meu amigo, é a democracia. Democracia me abraça, com tua graça me tira. Tom Zé e Vicente Barreto. Viva a voz, Vera Magalhães. Boa noite. Boa noite, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite, Vera. Até amanhã. Vamos para o intervalo agora aqui no Ponto Final.